A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética, sempre trazendo uma boa apologética pelas Sagradas Escrituras, mostrando que este livro é um livro 100% católico, extraindo a catolicidade de dentro das Sagradas Escrituras. É um livro da Santa Mãe Igreja, feito pela Igreja, né? Compilado pela Igreja. Nós precisamos descobrir as riquezas que aqui neste livro apresenta para nós. Ele apresenta uma catolicidade extraordinária, porque afinal, é a fé católica, é mostrando a fé católica que este livro foi escrito, para mostrar verdadeiramente a nossa fé. Meus queridos amados irmãos e irmãs, desde já se inscreva nos nossos canais, não esqueça aquele like, e sempre a gente vai deixar, não é, um Pix aqui. Veja só, esse Pix, para você contribuir com esse apostolado, você puder nos ajudar nesse apostolado, nós precisamos da sua ajuda. Você deixar aqui o Pix do lado, esse Pix está no nome da minha esposa, Tabira 634, você está vendo aí, Tabira 634 @gmail.com. Está no nome da minha esposa, Maria Juliana, certo? Então, se você puder nos ajudar, aí está o Pix, contribua com esse apostolado, porque nós não fazemos livros nem e-books para poder vender. Aqui a apologética você recebe gratuitamente, você conhece a fé católica gratuitamente. Então, se você puder colaborar, não importa também a quantidade, com esse apostolado para a manutenção de nossos canais. São 2 canais que temos aqui no YouTube para fazer manutenção. Fizemos estes dias a manutenção do canal, você viu que ele passou por uma reforma. Precisamos também reformar os vídeos, né? Mudar as características até mesmo da entrada dos vídeos. Então, se você puder nos ajudar, fique à vontade. Meus irmãos, neste vídeo de hoje, eu sei que eu já trouxe vários vídeos sobre esse tema, mas quando eu vou conhecendo mais e mais, eu vou trazendo mais sobre esse respeito. Eu quero trazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos bíblicos para mostrar para vocês, refutando as heresias mortalistas. Irmão Fábio, você já falou tanto vídeo que você trouxe sobre refutando essas heresias mortalistas. As heresias mortalistas são aquelas heresias protestantes que falam na morte da alma. Ou seja, que a alma morre. Morreu o corpo, a alma também morreu. Para essas heresias, o corpo é a alma, né? E nós vemos muito isso dentro da Sagrada Escritura. Se nós pegarmos Sabedoria capítulo 3, versículo 1, de versículo 1 a 3, vai falar da alma. Se nós pegarmos aqui Hebreus capítulo 12, versículo 23, vai falar da alma. Nós pegarmos aqui capítulo 6, versículo 9 e 10 de Apocalipse, vai falar da alma. Então, do Gênesis, lá no Gênesis fala da alma. Então, que Deus, quando soprou nas narinas de Adão, ele tornou-se uma alma vivente. Olha só, quer dizer, uma alma viva. E quando Jesus diz a respeito dessa alma viva, em João capítulo 6, versículo 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Veja só. Então Jesus está falando de quê? De um corpo que vive eternamente? Não, Jesus está falando da alma. A alma não morre, viverá. Esse viverá quer dizer vida eterna. Quer dizer, a alma que é imortal, né, para a vida eterna, por toda a eternidade. A alma não morre. Ainda Deus fala, né, que é Jesus, e Mateus escreve
temei aquele lá em Mateus, né? Aquele que pode jogar o corpo e a alma. Veja, o corpo à parte e a alma no inferno. Veja só. Então logo nós vemos tudo isso aí desse discernimento. Mas hoje nós vamos pegar alguns versículos que você não viu. São versículos inéditos. Como esse daqui que você vai ver agora. Meta o dedo no like aí, em nome de Jesus Cristo, para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Vejam só, meus irmãos. 1 Coríntios 15, 45. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 45. Olha só. Aqui São Paulo faz um belo discernimento da existência do corpo e da alma. Muito bem. Do corpo e da alma. 1 Coríntios, fazendo uma referência ao próprio Gênesis 2,7, em que Deus torna Adão uma alma vivente. E Jesus fala dessa alma vivente. Acabei de citar aqui. Então aqui também, a Sagrada Escritura vai falar da alma. Santo diretor, coloque na tela, fazendo um favor. 1 Coríntios 15, 45, na tela. Olha só. Como está escrito, fazendo referência ao Gênesis, ó. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Olha aí. O segundo Adão é espírito vivificante. Volta para mim, santo diretor. Vejam, meus irmãos. Por que faz esse discernimento entre o primeiro Adão e o segundo Adão? Porque Deus é espírito. Deus é 100% espírito. E Adão é carne, Adão é alma. Adão tem carne, Adão tem alma. Então o segundo Adão é espírito vivificante. Exatamente aquilo que Jesus disse à mulher samaritana em João 4. Não é? Mas eu tenho uma água que, se eu te der dessa água, tu nunca mais tornarás a ter sede, porque essa água virá a ser, nessa pessoa, um rio de água viva. Então, por que a Sagrada Escritura diz que Jesus é espírito vivificante? Porque é exatamente aquele que batiza no Espírito Santo e no fogo, fazendo uma referência ao sacramento do batismo. Já Adão não pode fazer isso. Não é o batismo segundo Adão, mas Deus está fazendo uma comparação entre Deus e o próprio Adão, entre o ser humano e o próprio Deus, porque também Jesus é o Espírito Santo, os três são. Né? Quando nós vemos em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, o Senhor é Espírito. Então a Sagrada Escritura também diz em João, Deus é Espírito, né? E procura verdadeiros adoradores para adorá-lo em espírito e em verdade. Então logo nós vemos aqui que aqui eles fazem distinção entre isso aqui, para dizer que Adão é carne, refere-se à alma, e que Jesus é espírito. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Olha só. Então quer dizer, esse espírito que ali aparece está falando em referência a quem? A alma. Só que o espírito de Cristo, Cristo glorioso, não é? Ressuscitado, ele é 100%, além de ter sua carne gloriosa, não é? Ele também é espírito e vida, porque é o Espírito Santo, é um espírito que dá vida. Já a alma, o espírito, não dá a vida de Adão. Então faz esse elo, essa ligação entre Jesus e Adão, não é? O primeiro Adão e o segundo Adão. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, olha só. 1 Tessalonicenses 5, 23. Aqui, o apóstolo São Paulo deixa claro: alma, corpo. Alma, corpo. Na tela, diretor, 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha só. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser
Vosso ser. Veja, está falando da pessoa completa, 100% completa. O que é uma pessoa 100% completa? Veja. Vosso ser. O que tem nesse ser? Espírito. Esse espírito aqui é inteligência. Veja agora que vem depois. Alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Volta para mim, diretor. Que nem vocês sabem, dentro da Sagrada Escritura tem 3 tipos que pode se empregar, dependendo do texto, o termo espírito. Tem 3 interpretações dentro da Sagrada Escritura. Não é que tenha 3 interpretações, 3 formas de designar espírito dentro da Sagrada Escritura. Por exemplo, quando Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, não está falando da inteligência, está falando da alma. Isso depende muito do contexto do que a Sagrada Escritura está abordando, do que você está lendo. Então ali está fazendo referência a quem? A alma. Né? Quando Jesus diz do primeiro mandamento em Mateus, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Veja só. Então ali esse espírito está fazendo referência ao conhecimento, ao entendimento. E então quando João Batista diz que Jesus vos batizará no Espírito Santo e no fogo, esse outro Espírito que aparece aí está fazendo menção a quem? Ao Espírito Santo de Deus. Então veja os sentidos do termo Espírito no Novo Testamento. Quando aparece Espírito Santo, Espírito para inteligência e Espírito para alma. Quando Estevão diz também que entrega seu Espírito, Senhor Jesus, em tuas mãos entrega o meu Espírito. Está fazendo referência ao quê? A alma. Então, há essas 3 definições da Sagrada Escritura para com o termo Espírito, dependendo do contexto que está aparecendo dentro das Sagradas Escrituras. Então, esse Espírito que está aparecendo aqui, em 1 Tessalonicenses 5:23, está falando da inteligência. Porque veja o que nós temos. Outra vez, diretor. Volta na tela aí o 23, olha só. Parte B. Parte B, ó. Que todo o vosso ser, todo, está falando em um texto geral, completo da pessoa. E ela tem o quê? Ela tem espírito, olha só. Que é inteligência. Aí vem alma e corpo. Não diz alma do corpo, quer dizer, eles dizem que a alma é o corpo, o mortalista, mas veja, alma à parte e corpo à parte. Volta para mim, seu diretor. Agora, pá, cá, tá. Veja aí. Tá um pouco resfriado aqui, se eu der algum espirro aí, não, porque eu estou bem de manhã, logo que terminei o rosário com o Frei Gils, já vim logo gravar esse vídeo logo antes do sol, não é do sol, despontar ali no nascente. Então tá um pouco resfriado, tudo gelado aqui nessa manhã, por isso fica um pouco minha cabeça branca. Mas vai passar por aplicativo, você não vai ver minha cabeça tão branca assim, não, né? Você vendo aí as nossas fruteiras, meus irmãos, reze por nós aqui para que Deus mande chuva, porque veja as lavourinhas tudo morrendo aqui, olha o feijãozinho estrelado, né? Sem chuva, tudo estirricado, tudo seco. Em os lugares do Nordeste chove bastante, aqui seco, tudo seco, né? Nós vivemos da agricultura, precisamos que Deus tenha misericórdia de nós pela intercessão da Imaculada Conceição. Então tá fácil, meus irmãos, diagnosticar aqui, perceber aqui, que Paulo fala na inteligência e usa o termo espírito para com a inteligência que Deus deu ao ser humano, não é? Uma inteligência que é racional, raciocina, pensa. Veja, o homem, Deus deu a ciência, inteligência. Aí vem alma e corpo. Para com esse corpo também está escrito em Gênesis, para o corpo do pó vieste, para o pó voltarás. Para a alma, Jesus diz, quem come da minha carne, quem come deste pão viverá eternamente. Está falando da alma, né? Está falando da alma. Então quer dizer, a alma é vivificante. A alma ela é viva, ela não morre, como afirma as seitas mortalistas. Muito bem, então está claro demais. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Eles usam isso aqui para adulterar, para mentir, é tanta lavagem, meus irmãos. E o tendo pena desses catoi que não conhece a mão esquerda nem a direita e que segue os falsos raciocínios desses falsos profetas que está cheio por aí.
Muito bem. E não para por aqui não. Nós vamos pegar mais um versículo. Esse você já viu em outros, mas nós vamos pegar esse de 2 Coríntios 5:10. Olha só. 1 Coríntios 5:10 fala que quando a pessoa morre, aqui, segundo as seitas mortalistas, vai ficar dormindo na terra até o juízo. Será que é verdade o que diz esse versículo? Põe na tela, diretor. 2 Coríntios 5:10. Olha só. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Esse é o tribunal particular, exatamente do que fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha só. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Logo que morremos, diz lá, temos que comparecer diante... Morremos uma só vez, e morrendo tem que comparecer diante do tribunal de Cristo para o julgamento. Hebreus 9, 27. Aqui diz, temos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal, que esteve feito enquanto estava no corpo. Volta para mim, diretor. Pá, cara. Veja só. Vai comparecer quando morrer diante do tribunal particular de Cristo para receber a recompensa. Veja que diz segundo as obras. Fé sem obra é morta. Para receber conforme as nossas obras, boas ou obras ruins. Quando nós estávamos no corpo. Ou seja, quando nós estávamos... Agora eu estou no corpo. Quando eu morrer, vou sair do corpo e vou para o tribunal particular de Cristo. Ali será dada a minha sentença, né, para que lugar eu vou. Então, é assim que acontece com cada um de nós. É assim que acontece com cada um de nós. Então, perceba que a Sagrada Escritura está clara em dizer, para receber a recompensa, conforme o bem ou o mal que tivermos feito enquanto estávamos no corpo. Agora não está mais no corpo. Então está fazendo referência a quem? Fazendo referência à alma, é óbvio. Está claro demais para nós, né? Então vejam, meus irmãos, que mais claro do que isso, não canta um galo. E se nós pegarmos aqui, olha só, eles usam muito isso aqui, né, seita mortalista, o livro do Eclesiastes. O livro do Eclesiastes foi escrito por Salomão, né, um homem da sabedoria, e o livro do Eclesiastes, ele fala só para este mundo. Como no Antigo Testamento não era conhecido a eternidade, que eles poderiam falar de eternidade? No Antigo Testamento não se conhecia a eternidade, no Antigo Testamento não se conhecia o Espírito Santo, não se conhecia o próprio Satanás. Então, mas veja, mas Salomão ainda dá algo maravilhoso aqui no capítulo 12, versículo 7, olha só, do livro do Eclesiastes. Olha só o que Salomão diz, ó. Vamos pegar aqui. Eclesiastes 12, versículo 7. Na tela, diretor. Eclesiastes 12, 7. Está escrito: antes que a poeira retorne à terra, ou seja, do pó vieste para o pó voltará, está fazendo referência a quem? Ao corpo, à matéria, para se tornar o que era, do pó vieste para o pó voltarás, falando da matéria, do corpo. Antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. Volta para mim, diretor. Agora, pacatá. Aí está. Então aqui é exatamente o sopro da vida que Deus deu no nariz, nas narinas de Adão. Porque apenas o corpo sem a alma é morto. São Tiago vai dizer isso. São Tiago vai usar esse termo em Tiago capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem a alma está morto, assim a fé sem as obras é morta. Veja o que São Tiago diz. Como o corpo sem a alma morre. Então, quando a alma sai do corpo, morre. Então, ali estava um corpo, um boneco de 1,80 m, Adão, sem vida. Então, Deus sopra nas suas narinas, e aí
ele recebe vida, porque ele recebe o quê? O sopro da vida. E o sopro da vida é o quê? A alma. Então, quando o sopro da vida sai, ele tem que retornar a Deus. Voltar para Deus, porque foi Deus que criou. Quando os nossos pais tiveram a relação sexual, que o esperma, não é, penetrou o óvulo, Deus criou uma alma e ali já tem uma vida. E colocou ali. Que é a alma que está em nós. Que é vivente. É o corpo celeste, né, que São Paulo fala. Olha só. Antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era, fomos feitos do barro. Está lá no Gênesis 2, onde Deus fez o homem do barro. Né? Então o corpo vai voltar para a terra, vai virar pó. E a alma vai fazer o quê? E antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. Tem até uma referência aqui embaixo, vamos ver aqui o que aqui diz. Eu não sigo muito essas. Tem nada a ver não, que eles dão uma, eles jogam, semeia alguma coisa referência, mas não é claro. Então veja, isso aqui, esse sopro de vida, está fazendo referência ao quê? A alma. Aqui é matando a cobra e mostrando a bicha morta. É arrancando as heresias pela raiz. Por isso, quando a gente pede uma contribuição para aqueles que podem nos ajudar, querem nos ajudar, nos ajude. Por quê? Porque nós mostramos aqui a verdade gratuitamente. Outros irmãos chegaram no canal Apologética Católica Debate e disseram: irmão Fábio, como é que você pode dar esses cursos bíblicos grátis? Faça livro para vender para nós, faça e-books para vender para nós, como Daniel Silveira faz. Eu digo: não, irmão, faço não. Aqui é tudo de graça e a seca. Compartilhe os vídeos aí. Aí quando a gente pede uma ajuda, já tá se tornando protestante. Olha, protestante pedindo ajuda. Rapaz, Daniel Silveira pede, todo mundo pede uma ajuda. Aqueles que podem ajudar, né? Mas aí nem todos é capaz de compreender. Acha que a gente já está aqui, não estou obrigando a ninguém, tá? Que isso fique bem claro. Romanos 14, 7 a 10 também é bem claro quando se refere a isso. Vamos para Romanos. Então aqui está bem claro, né? Que está o discernimento do pó, corpo. Sopro da vida, alma, céu. Muito bem. Romanos, vamos para Romanos capítulo 14, né? Romanos 14, versículos 7 a 10. Põe na tela, Santo Diretor. Romanos capítulo 14, de 7 a 10. E assim está escrito: nenhum de nós vive para sempre, e ninguém morre para sempre. Veja só, exatamente de onde nós veio, do Eclesiástico 12, 7. Nós viemos de lá, onde faz um discernimento: a poeira baixará o pó. Ou seja, do pó vieste, para o pó voltarás, referência ao quê? Ao corpo. São Paulo faz a mesma coisa aqui em Romanos 14, 7. Veja, nenhum de nós vive para sempre, corpo, e ninguém morre para sempre, alma. Olha agora, 8. Se vivemos para o Senhor. Alma. Se morremos para o Senhor. Veja só. Então quer dizer que está falando do corpo. Se morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Veja aí. Então, Paulo está confortando aqueles que tinham medo da morte, né? Então ele está dizendo: olha só, se nós estarmos vivos aqui na terra,
somos ao Senhor. Pertencemos ao Senhor, se bem que o cetro fala o discernimento do corpo e alma. E agora ele vai falar do próprio corpo, veja. Se vivemos, estamos com o Senhor. Se morremos, estamos com o Senhor. Pacata. Versículo 9. Por isso é que morreu Cristo e tomou a vida, para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Verso 10. Por que julgas então o teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Volta para mim, santo diretor. Agora, pacata. Todos temos que comparecer diante do tribunal de Cristo. É exatamente, ele diz também para a igreja de Coríntios, você viu aqui, 2 Coríntios 5, verso 10. Está determinado que os homens morram uma só vez, e logo que morre vem o julgamento. É o que está escrito em Hebreus 9, versículo 27. Logo vem o julgamento, fazendo referência ao quê? Ao julgamento particular. Ao universal e ao particular. Particular é quando as pessoas, antes do universal, morrem e vai comparecer diante do próprio Deus. Logo, meus irmãos, Sabedoria, capítulo 2, versículo 23. Olha só, vamos para o livro da Sabedoria. Sabedoria, capítulo 2, versículo 23. Sabedoria 2, 23. Na tela, santo diretor. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade. Veja aí, o homem era o que? Imortal. Se nós pegarmos aqui e o fez a imagem de sua própria natureza. O versículo 22, parte B, diretor. Veja só, parte B, olha só. 22, parte B. Não acreditam na glorificação das almas puras. Porque o 23 é uma continuação do 22. E agora, santo diretor, nós vamos entrar aí no versículo... Não precisa nem voltar para mim, no capítulo 3, versículo 1. Do versículo 1. É só o versículo 1 mesmo. Não, é o versículo 1 e 2. Veja. E 3, até o 3. Olha só, capítulo 3, versículo 1 a 3. Mas as almas dos justos estão na mão de Deus. Exatamente o que diz Hebreus 12, 23. Nenhum tormento os tocará. Aparentemente, aos mortalistas, já aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos, mortalistas. Aí. Seu deslance é julgado como uma desgraça. 3. Sua morte como uma destruição. Não acabou, tá? Acabou, já era. Não tem alma. A alma morreu também, junto com o corpo. Olha, veja só. Quando na verdade estão aonde? Estão na paz. Volta para mim, santo diretor. Agora, pacata. Que paz é essa? É a eternidade. Ora, se o próprio evangelho de Mateus diz que Deus não é Deus de mortos, mas Deus dos vivos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Espera aí. Deus não é Deus de mortos, é Deus dos vivos. Então por que cita 3 que já morreram? Fisicamente falando. Abraão, Isaac e Jacó. Por acaso eles vivem na terra? Onde é que eles moram? Não, eles morreram. É óbvio que eles morreram. Mas está fazendo uma referência que eles estão vivos. Por quê? Porque a alma é viva. Por isso Jesus cita, Lázaro foi para o seio de Abraão, falando o que? Da alma lá. O seio de Abraão, o rico para o inferno. Na parábola do rico e Lázaro. E aí ele conversava, pai Abraão, permite que Lázaro volte para instruir meus irmãos. Não, olha aí. Senhor, na eternidade, se a mulher, aqui o morceguinho passando aqui do lado,
né, morceguinho. De quem será ela, aquela mulher na eternidade? Marido de quem? Se casou com muitos homens. Jesus disse, na eternidade ela não será de ninguém, né? Passando aqui o cachorro, ó. Não será de ninguém na eternidade, porque na eternidade serão como os anjos. Jesus falando na eternidade. Serão como os anjos. Mas claro de que isso não canta um galo. Meus irmãos, e para nós encerrar, não é? Isaías 51, versículo 1 a 2. Vamos lá. Isaías capítulo 51. Versículo 1 e versículo 2. Na tela, santo diretor. Isaías 51 não. Perdão, Isaías 57 de 1 a 2. Isaías 57, 1 a 2. Vamos lá. Olha aí o que diz. Ó. Veja só. E o justo perece sem que ninguém se perceba. As pessoas de bem são arrebatadas. Veja só. Isso aqui não está falando em arrebatamento protestante, não. E ninguém se importa, veja, arrebatadas. Quer dizer, fala do que? No arrebatamento da alma, a alma indo para o reino. 2. Por causa do mal, o justo é arrebatado para entrar na paz. Veja só, ele é arrebatado que ele morre para entrar na eternidade. Repousa sobre seus leitos aqueles que seguem o caminho reto. 1 de Coríntios 11, 1 e 2. Sede meus imitadores como eu sou do Cristo. São Paulo vai dizer isso. Olha aí. Vejam, meus irmãos, o quanto isso aqui é verdadeiro. Então, mais claro do que isso, volta para mim, seu diretor. Então, mais claro do que isso, não canta um galo. Sabedoria, prometo, esse nós encerramos. Sabedoria 14, 4:14, na tela, diretor. Olha o que diz. Sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que ele o retirou depressa do meio da perversidade. Veja aí. Volta para mim, diretor. Sua alma era agradável ao Senhor, por isso Deus o levou logo. Por quê? Porque nós temos o bem, que é favorável à alma, e a prática do pecado, que é obras da carne, Gálatas 5:19, que são o que a carne deseja, o pecado. Então, por isso que nós temos isso, somos, digamos, aptos a isso, tanto a pecar, como a cometer o mal, como a fazer o bem, porque a alma está em nós, e a alma, ela é do bem. Por isso os santos fizeram e alcançaram os altares, por fazer muitas coisas boas. Isso é da alma. Então vamos fortificar a alma. O que é que fortifica a alma? A fé. A fé com obras. A fé em ação. A fé em movimento. Isso fortifica a alma. O que fortifica o corpo é o pecado, o erro, né? O caminho da destruição. Então vamos, meus irmãos, submeter o corpo ao bem, como o próprio Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer, né? Sacrificai vossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Vivos a Deus. Esse é vosso culto espiritual. Romanos 12, 1. E aí os corpos vão se submeter ao bem. Por isso Paulo diz, faça o bem que quero e o mal que não quero. Olha aí. Porque é uma tendência nossa, por causa do corpo, ser pecador, não é? Mas possamos nós lutar para que os nossos corpos sejam santos, como foi os corpos incorruptos, é um exemplo de santidade plena, não é? Então, meus irmãos, compartilhe esse vídeo para mais católicos, lembrando que esses vídeos é só para católicos, para a formação do nosso povo. E, mais uma vez, se puder nos ajudar,
Aí está o Pix, para aqueles que querem nos ajudar. Deus abençoe a todos. Aliás, aqueles que podem nos ajudar, nos ajude, né? Eu falei que o Pix aqui, eu não sei, o Pix vai estar em um desses lados. Um dos lados vai estar o logo do canal, outro lado vai estar o Pix. Eu não sei mais ou menos aqui, porque tem umas câmeras que ela muda o meu lado, né? Aqui o lado, aqui é a mão esquerda, tem algumas câmeras que mostram que aqui é a mão esquerda e a direita. Essa é a mão direita, depois mostra que a mão direita é a esquerda. Eu não sei, em um dos dois lados vai estar o Pix aí para você nos ajudar. Muito bem, meus irmãos. Deus abençoe vocês abundantemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre Virgem, Santa Quaresma a todos.